Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, tá? Como conseguir uma aposentadoria, né? No caso de uma gravidade, né? Bom, o que é aposentadoria de grau grave, né? Olha aí, ó, um vídeo com uma informação muito importante e relevante. Muita gente, por exemplo, que está recebendo outros benefícios, não sabem, né, se tem direito ou não à aposentadoria. Então presta muita atenção, tá? Significa que o homem ou a mulher com deficiência grave tem a possibilidade de se aposentar com menos tempo de contribuição. Olha aí, ó, comparado a outras aposentadorias. Olha só que coisa, hein? Quais são os 4 tipos de deficiências, né, consideradas, por exemplo, reabilitados do INSS e PCD são considerados pessoas com deficiência. Quais são essas deficiências? Bom, é deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial ou pode ser deficiência múltipla, tá? Conceituada como associação de 2 ou mais deficiências. Olha aí, ó. Você tem dúvidas com relação a PCD, com relação ao reabilitado do INSS, quais são seus direitos? Fica aqui nesse vídeo, não perca nenhuma informação, tá? Quem tem algum tipo de deficiência aposenta mais cedo? Sim. Quem é PCD, né, que é pessoa com deficiência, se aposenta mais cedo, podendo optar por idade, que é de 60 anos, tá, para homem, 55 anos para mulher, mas tem que ter 15 anos de contribuição. O PCD e o reabilitado, vou afirmar novamente, são considerados a mesma coisa, tá? No caso aí, por exemplo, para retornar depois da reabilitação, né? Você recebe um certificado, vai retornar, por exemplo, ao mercado de trabalho, vai precisar, por exemplo, utilizar cotas para entrar numa empresa, né? Isso pode ser feito até com parceria, né, com o INSS, que nós já falamos na reabilitação, né? Tem pessoas que entraram, por exemplo, para a reabilitação, estão no período de graça, estão desempregados. Se receberem alta, ficam sem o benefício. Então, o que acontece? Como existe parceria do INSS com algumas empresas, existem cotas, tá? Tanto para PCD como para reabilitário. Bom, mas para você ter direito à aposentadoria, você tem que preencher alguns requisitos, né? Ter a carência mínima de 12 meses, né? Que seria as 12 contribuições mensais. A impossibilidade de reabilitação, que frisa bastante isso, tá? Não tem, por exemplo, nenhuma outra função que você pode ser readaptado ou relocado para qualquer tipo de função. Você está completamente incapacitado para qualquer função, tá? Ter a qualidade de segurado no momento da ocorrência da incapacidade, quer dizer, estar com as 12 contribuições, como nós falamos, ou no período de graça, tá? Que é aquele que a empresa te demite e você ainda continua tendo 12 meses. Se caso acontecer alguma coisa com você, você continua com benefício do INSS, tá? E ter a condição de incapacidade comprovada por meio de perícia médica. Não tem como fugir, tá, pessoal? Nós falamos em outros vídeos agora do benefício que você consegue sem perícia, né? O auxílio doença aí por 90 dias, prorrogável por mais 90, mas só pode ser uma prorrogação. Vai chegar um momento que, se você continuar necessitando do benefício, você vai ter que passar por uma perícia presencial, não tem como fugir, tá? Quem se aposenta por invalidez recebe salário integral? Essa é terrível. Por quê? Porque mexe no bolso dos segurados, né? Bom, a aposentadoria por invalidez permite sim recebimento do salário integral, tá? Isso significa que o segurado vai continuar recebendo aquilo que ele recebia quando estava na ativa, desde que a causa seja resultado de acidente ou lesão ou doença relacionada às atividades profissionais, quer dizer, dentro do trabalho, tá? O valor da aposentadoria para quem não sofreu, por exemplo, uma invalidez acidentária, é aquele segurado que, por exemplo, está no dia de folga, teve um acidente, ou então uma doença que não está relacionada, por exemplo, com a sua atividade profissional. Esse tem uma perda muito grande depois da reforma da Previdência, porque vai passar a receber praticamente 60% daquilo que recebia enquanto estava na ativa, tá? A reforma da Previdência mudou, tá, o cálculo dessa média, então seria 60%. Mas homens que têm mais de 20 anos de contribuição, para cada ano que ultrapassar 20 anos, ele recebe 2% a mais. E as mulheres acima de 15 anos também têm direito a 2% para cada ano que ultrapassar esses 15 anos. Quer dizer, não é uma solução grande, né? Mas pode adicionar. Se você tem aí 5, 6 anos, você coloca 2%, já dá 10,
12%, né, mais ou menos em cima do valor, quer dizer, o prejuízo diminui, né, pessoal? Qual é a diferença da aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por invalidez permanente? A diferença entre os dois benefícios consiste na questão da natureza da incapacidade, como nós falamos, né? Sendo constatado que a incapacidade para o trabalho é permanente, o benefício é concedido conforme estabelecido aí no artigo 42 da Lei 8.213/91, tá? Nós falamos os dois tipos: um acidente de qualquer natureza ou uma doença, ou então um acidente dentro do trabalho ou uma doença ocupacional. Essas são diferenças, tá? Agora existem doenças que já são conhecidas dentro do INSS, dentro da Justiça, tá? Na Justiça Federal, dentro da reabilitação profissional, porque já aposentaram muita gente. E o principal, essas doenças, elas não exigem os 12 meses, né, de contribuição, no caso, que seria a qualidade segurada. A tuberculose ativa, a hanseníase, o transtorno mental grave, a neoplasia maligna, que é o câncer, né, a cegueira, a paralisia irreversível e incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson. Nós temos vídeo aqui no canal específico falando sobre doenças que aposentam. Vale a pena você procurar aí por esse título do vídeo, que você vai ter todo o esclarecimento e vai sanar todas as suas dúvidas, tá? O que significa o código 32 na aposentadoria por invalidez? Muita gente acha que o código 32 é porque a aposentadoria por invalidez é vitalícia. Não é, pessoal. Assim como no auxílio doença, né, tem o código 31, a aposentadoria por invalidez, ela tem o código 32, que indica a origem do benefício, que ela não é acidentário, tá? Que não foi relacionado ao trabalho, nem um acidente, nem a doença. Isso significa que a origem do problema de saúde que gerou esse código não tem as garantias de quem, por exemplo, teve uma invalidez devido ao trabalho, devido à sua profissão, tá? E no caso seria aí o código 92. Quem recebe aposentadoria por invalidez com esse código 92, ele continua tendo todas as suas garantias trabalhistas, tá? E como nós falamos, recebe aí no caso o salário integral, porque não pode ter nenhuma perda. É possível ter duas aposentadorias aí por invalidez? Não é possível ter duas aposentadorias dentro do INSS, tá? Dentro do regime geral de previdência. Isso porque existe apenas um regime dentro do INSS. Agora é possível você receber duas aposentadorias. Por exemplo, no caso aí, você é militar, se aposentou como militar, no regime geral de previdência social no INSS, você sofreu um acidente ou uma doença que incapacitou você permanentemente, você também pode receber. Existe a possibilidade quando as duas aposentadorias não são do mesmo regime, né? Como o exemplo que eu acabei de falar. Um é militar e a outra é do INSS. São regimes diferenciados. Isso está previsto no parágrafo 2 do artigo 10 do Decreto 3.048 de 1999. As pessoas costumam aí dizer que a aposentadoria por invalidez ela é vitalícia, como eu falei, confundem, né? O código 32, depois de 10 anos é vitalícia. Não é, pessoal. Existe aí, por exemplo, considerado a aposentadoria por invalidez vitalícia quando você está acima de 60 anos de idade, tá? E para chamar, por exemplo, aí para revisões, para pente fino, quem tem mais de 60 anos? Aquele que tem 55 anos e recebe benefício a mais de 15. E os portadores de HIV, esses não são chamados, não podem participar de pente fino ou de revisão. Por isso que muitas vezes dizem que essa aposentadoria por invalidez, ela é definitiva, mas não é. O exemplo disso é que muitos aposentados foram encaminhados para a reabilitação profissional e muitos não foram nem o INSS que encaminhou. Quem encaminhou foi a própria Justiça que os aposentou. Agora existe a possibilidade também de você receber, em vez da aposentadoria por invalidez, que não é necessário você estar de auxílio doença para, por exemplo, se aposentar por invalidez, você pode marcar uma perícia no INSS e a sua situação ser tão grave que o perito pode lhe aposentar logo de cara, sem você precisar passar pelo auxílio doença. Ou então, se ele, por exemplo, verificar, avaliar que foi uma lesão grave, deixou uma sequela grave, mas ela não impossibilita você de retornar ao mercado de trabalho ou para exercer a sua própria função ou qualquer outro tipo de função, ele pode lhe conceder aí, no caso, o auxílio acidente, tá? Que é um benefício considerado indenizatório. Por quê?
porque ele vai cessar somente na aposentadoria desse segurado ou no falecimento. Em 2022 nós tivemos aí uma medida provisória que autorizou o INSS fazer convocação em alguns casos aí desse auxílio acidente, tá? E esses segurados que recebem esse benefício, eles vão precisar provar que a incapacidade que gerou esse auxílio ainda ela continua. Por quê? Porque ele está trabalhando no mercado, ele está recebendo o salário da empresa e recebendo também o benefício do INSS juntos, tá? É uma das poucas situações que você pode, por exemplo, receber o benefício de incapacidade e continuar trabalhando. A aposentadoria por invalidez e o auxílio doença, enquanto estiverem ativos dentro do INSS, você não pode retornar ao mercado de trabalho. Já me colocaram aqui nos comentários se pode fazer bico. Se você tiver, por exemplo, uma denúncia ou o INSS descobrir, você pode perder o seu benefício. Aqueles aposentados por invalidez, que a gravidade da lesão ou da doença foi tão grave, muitos deles não podem, por exemplo, mais ter condições de se cuidar sozinho. Por exemplo, de fazer uma alimentação sozinho, de se locomover, de viver sozinho, né? E muitos não têm família, muitos necessitam aí de uma pessoa, de um cuidador no caso. O INSS, você vai passar por uma perícia, no caso de uma condição dessa, se aprovado e constatado pelo perito essa condição, o INSS ainda acrescenta na sua aposentadoria por invalidez mais 25%, tá? Que é exatamente para você pagar um cuidador, exatamente por você não ter condições de viver sozinho. E muitos nem têm mais família, ou moram sozinhos em cidades afastadas e realmente não têm condições. Ficam, por exemplo, deitados numa cama. Como vai fazer uma alimentação? Como vai usar um banheiro? Né? Como vai manter a higiene pessoal? Então, nesses casos, esses 25% não cobrem todas as despesas, né? Que nós sabemos que um cuidador custa muito mais do que isso, mas vai ajudar. E aqueles aposentados por invalidez, por exemplo, que recebem o benefício há mais de 5 anos, caso sejam chamados, por exemplo, para uma perícia, num pente fino ou numa revisão, e recebem alta porque o perito constatou que não existe mais a lesão, ele não viu mais nenhum tipo de empecilho para esse segurado retornar ao mercado de trabalho, o pagamento desse benefício não vai ser encerrado assim, de uma vez, tá? Esse segurado que está há mais de 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez, ele tem direito à mensalidade de recuperação, que é aqueles 18 meses que ele vai passar ainda recebendo o benefício, tá? Os 6 primeiros meses ele vai receber integral, os outros 6 meses ele vai receber a metade do benefício e os últimos 6 meses ele recebe 25%. Pode retornar ao mercado de trabalho. Agora, se caso você se sentir, por exemplo, lesado, o INSS não está respeitando seus direitos, entre na justiça, tá? É o caminho. Se você quiser saber mais como entrar com o processo judicial, o que é uma ação judicial, você vai encontrar diversos vídeos aqui no canal que eu vou lhe orientar, te mostrar como fazer, te dar todas as dicas, o que é necessário e como funciona tudo isso, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui no canal pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que se você estiver passando por algum problema, você também vai encontrar uma solução, tá? Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Colocamos conteúdos aqui diariamente que auxiliam muita gente e de repente pode ser aquela informação que você está precisando para resolver aquele problema de semanas ou até de meses e você não encontra uma solução no INSS. Mas nós vamos ajudar você a resolver tudo isso, tá? Então você só tem a ganhar se inscrevendo e ativando o sininho para ser notificado dos nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga que estão comigo aqui, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado por estarem aqui incentivando, ajudando, compartilhando o canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, com saúde, prosperidade, esperança, harmonia e muito amor, né? Que nós estamos precisando disso no mundo, né, pessoal? As pessoas parecem que estão esquecendo que existe Deus, que existe amor, né? Mas nós temos aí fé, né? Que tudo isso vai se resolver, como o mundo já passou por tanta dificuldade e foi resolvido. Esperamos agora também, com muita fé, pedindo a Deus as nossas orações, que tudo se resolva da melhor forma. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.